Olá, olá, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa primeira temporada do Código Chave. Nós temos agora, nessa primeira temporada, a oportunidade de podermos estudar o verbo. O Código-Chave é uma maneira dinâmica, prática, descontraída de nós desvendarmos os mistérios da Palavra de Deus através da nossa lição da Escola Sabatina. O nosso primeiro episódio, como eu falei para vocês, é o verbo. E espero que nós tenhamos momentos agradáveis aqui, descontraído, mas muito intenso, buscando a presença de Deus na nossa vida e o conhecimento do plano de Deus para cada um de nós. Onde nós estaremos vendo a lição como a chave e a Bíblia como nosso código. É isso aí, pastor. Muito bem. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o Bruno, sou daqui da igreja de Marcílio de Noronha, ancião da igreja, trabalho com os jovens e com os desbravadores, como você pode ver. E vou apresentar também essa galera aqui. O pastor já falou, mas talvez você não conheça o nome dele, de onde que ele vem, de que cidade está falando, não é isso? Pastor Madison é o nosso pastor distrital do distrito de Marcílio de Noronha, Viana, Espírito Santo. Se você estiver nesse Brasil afora, nesse mundo afora, o nosso mundinho é esse daqui, tá bom? Que agora vai ser um mundão. Vamos expandir, não é isso, pastor Madison? Em nome de Jesus, tá certo? Pastor Madison apresentado. Aqui do meu lado, Cleidson Romanha, regional jovem, trabalha com jovens há muito tempo, ancião também desta igreja, tá certo? Seja muito bem-vindo. Dê seu boa noite para a galera aí. Tudo bem, galera? Estamos aí, boa noite, bom dia, boa tarde. O horário que você estiver vendo aí, seja bem-vindo ao nosso podcast. Novo podcast, né? Todo mundo aqui empolgado. E o mais empolgado de todos, como é que você quer ser apresentado? Jonatas Veríssimo ou Joe? Pode ser Joe. Pode Todo ser mundo Joe, conhece pode como ser Joe. Joe, né? Mas Veríssimo é pesado, hein? Rapaz, tem peso esse nome, É hein? sobrinho do Veríssimo mesmo, Não tá é bom? coincidência, né? É, Que exatamente. responsabilidade, hein? Diretor de jovens daqui da igreja de Marcílio Noronha há muito tempo, já trabalhando com jovens, já foi também líder de desbravador, tá certo? Então essa galera aqui está sempre envolvida com os jovens. Dê aí boa noite para a galera também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar assistindo esse podcast, mas a gente está muito feliz de estar aqui para poder compartilhar e falar um pouco sobre a palavra de Deus e sobre a nossa lição, que daqui a pouco vai falar, né? O pastor já começou a introduzir, e tá top demais. Tá maravilhosa, tá certo? Mas vamos lá, vamos aos canais, aos caminhos que você chega até nós, tá bom? No Instagram, você pode ir lá no @código-chave PDC de podcast, tá certo? Você vai receber um convite aí, seja onde você estiver, o Espírito Santo vai levar o nosso algoritmo até você, tá certo? Mas também no YouTube, aonde você está assistindo aqui, provavelmente indicado por alguém ou alcançado também pelo Espírito Santo, Código-Chave. Este é o nosso canal, este é o nome do nosso podcast. E que você possa levar daqui para frente essa chave para desvendar o código, né? A chave, né, pastor? Para desvendar o código, é isso aí. Então, essas são as nossas redes. Ainda tem, você vai ver aí no link da descrição, tá certo? A nossa comunidade, que você vai poder participar ali no WhatsApp também, para a gente poder ter um contato mais próximo um do outro, né? Você conversar com a gente conversar com vocês. Tudo certo, isso daí. Então, muito bem apresentados, espero não ter esquecido de nada, mas se esqueci, depois a gente volta aí. Além da turma, né, dos bastidores, que sem eles a gente não acontece, não é isso? Um projeto que começou aí no sonho da galera aqui, começou com as lives, né? Na pandemia, saudades das lives. Não sei se você acompanhou nossas lives aqui, se você lembra dessa parede aqui, você provavelmente acompanhou nossas lives, né? E aí essa mesma turma empolgada ali, o Richard, a Aline, a Mara está aqui nos bastidores, também o David, né, tem a sua participação, e essa galera vai aumentar, com certeza vai aumentar, tá certo? Hoje nós estamos nós 4 aqui, mas
teremos convidados futuramente, Cleitos com sua influência como regional jovem da região 1, né? Vai trazer muita gente boa aqui para a gente poder Teremos boas discorrer. e grandes surpresas aqui. 12 grandes surpresas. Ainda nessa primeira temporada. Eita, nossa. Bênção pura, sem mistura. Vai ser agitado, vai ser agitado. vai ser Você agitado. não pode perder, hein? Exatamente. Pastor, quer orar para a gente? Então vamos por favor? orar? Vamos. Querido Deus, nós queremos te agradecer a oportunidade que temos de poder estudar a tua palavra juntos aqui, mas compartilhar através das redes sociais a mensagem de graça, de amor, de um Deus que um dia deixou o teu trono de graça, se encarnou como homem aqui nessa terra, morreu para o perdão dos nossos pecados e para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E nós queremos, através do estudo da tua palavra, nos apaixonar por este Deus de misericórdia, graça, bondade e esse Deus de amor. Ilumina nossa mente. Alcança os teus filhos aonde estiverem. Talvez alguns aí no carro, ouvindo, alguns em casa, sentado, na cama, com fone, na TV. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E que eles possam ser alcançados com o teu Santo Espírito. Muito obrigado por essa oportunidade de juntos estudarmos e partilharmos a tua palavra. Te oramos agradecidos em Jesus. Amém. Bem, então, apresentados, oramos, pedimos a bênção, então vamos começar, então. Vamos que né? vamos. E essa semana nós começamos com um tema muito interessante, Deus encarnado. E o nosso texto dessa semana está lá em João, no capítulo 1. Como o texto é muito grande, a gente vai resumir aqui em alguns versículos. O texto base é o capítulo inteiro, né? É o capítulo inteiro, é verdade. Mas a gente vai até o versículo 5 aqui, e depois a gente vai comentando e a gente se aprofunda, então, no estudo da nossa lição. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse texto, na verdade, o capítulo de João é muito interessante, e ele nos remete aqui a Jesus, né, como Deus encarnado. E na lição também, ela vem trazendo, Joe, a tirinha. E a tirinha dessa semana, eu já vou falar para você, foi a tirinha que mais me impactou de todas as tirinhas. Porque você vai ver no texto aí, você vai ver na sua tela aí daqui a pouco, mas a tirinha é fantástica. Fala para a gente aí, quais as suas impressões da tirinha, Joe? O pessoal já está vendo lá na tela, né? Mas eu vou fazer questão de frisar e dar a ideia do que está acontecendo. A gente está vendo uma porta aí com uma placa de reunião, né? E aí a gente dá para entender já que está acontecendo alguma coisa importante. Séria, né? E aí, nesse próximo frame, parece que a gente vê um contrato. E aí, parece que são os termos do contrato. E aí, o que está escrito? Nascer do ventre de uma criatura, usar fralda, dominar a própria glória, ser rejeitado, sofrer maus tratos, morrer por pecadores. E aí a gente pode entender que a gente está falando de Jesus. E ele fala assim, ó, li e aceito os termos. Como já vem sendo, né, como já vem acontecendo, a tirinha ela realmente está muito boa, né, sempre trazendo muitas reflexões profundas para que a gente possa já começar a lição nesse pontapé, já tendo uma completa e ampla entendimento do que vai acontecer. Angel, as tirinhas, geralmente, do contexto, né, elas vêm com um olhar cômico, às vezes, crítico, em alguns casos também. A gente pode ver aí Jesus assinando com uma pena, né? Uma coisa bem antiga, a gente conversa às vezes, né, pastor? Exatamente. Como que deve ser as coisas lá do céu, deve ser muito mais moderno do que qualquer celular que a gente tem aqui e tudo mais, mas a lição trouxe Jesus lendo e aceitando e assinando os termos ali com uma pena. Você já assinou algum termo aí no celular sem ler nada? Muitas vezes. Muitas vezes, né? Que perigo, Quem né? nunca? Aceito e concordo. Será que Jesus não leu e assinou com os olhos fechados? Não, eu acho que ele fez questão de ler, né? Ele fez questão de ler. E a diferença desse termo que Jesus assinou aqui, para esses termos que nós assinamos,
né? Geralmente nós temos sempre algum objetivo por trás desses termos, as duas partes, né? E o objetivo de Jesus aqui foi expressar totalmente o amor dele por cada um de nós. Então, assim, foi isso que me deixou muito emocionado quando eu vi essa tirinha. Exatamente. Né? Nós vamos ver no decorrer da temporada que a lição vai tratar que Jesus vai continuar sendo Deus. Mas quando ele aceita esses termos, ele se torna um Deus encarnado. É simplesmente fantástico e profundo isso, né? O mais singelo aqui, ó, usar fralda. Que é coisa mais humana do que isso, né? Do que usar fralda. Assim, mostra vulnerabilidade, né? Como um ser todo poderoso se tornou assim tão vulnerável. E a gente vai aprender aí, a gente vai recordar, a gente vai estudar que tudo isso foi por amor. E eu acho incrível também que, né, como o exemplo que foi dado, talvez todo dia a gente está assinando um termo e a gente não faz a mínima ideia do que está sendo escrito ali e com o que a gente está se comprometendo. Mas, Joe, Letrinhas a pequenas. gente As assina. letras miúdas, né? Mas a gente assina hoje, a gente vai lá na internet, às vezes você está tão pressa para fazer um negócio que você vai lá, li e aceita, e concorda, pronto. Mas quando alguém bota um papel na tua mão e você fala assim, dá uma lida e você começa a ler as cláusulas, mesmo que seja aquilo que você deseja. Por exemplo, um casamento. Você ama aquela pessoa, é o que você quer, mas no dia que você chega lá no cartório e o juiz fala assim, dá uma lida e vê se está tudo certo. Aí quando você começa a ler, você vê a seriedade. Exatamente. Aí na hora de assinar... E é isso que torna esse contrato poderosíssimo, porque Jesus ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo ali e tudo que estava sendo realmente confirmado. E é isso que dá peso para esse sacrifício de tudo que aconteceu e que nós vamos ver nessa lição. Exatamente. Nesse contexto aí, que já é a parte do contexto, né? Que vocês já deixaram para mim a bola, já quicaram a bola, falta só chutar agora, né? Já usando uma metáfora. Por quê? Porque a parte do contexto fala sobre metáforas sobre Jesus. Como que João procura uma linguagem para que as pessoas pudessem compreender. O pastor passou para a gente aqui como que João escreveu para a igreja, né? O Evangelho escreveu para a igreja ali. Foi o último discípulo ali a perder a vida, digamos assim, não a morrer simplesmente, mas a ele ficar até o fim, bastante tempo, acompanhou uma outra geração que não viu Jesus, né, pastor? O senhor falou para a gente, tá certo? E aí ele procurou uma linguagem para que as pessoas pudessem compreender quem era Jesus e qual era o seu papel aqui. Deus era o Verbo. O que era o Verbo? Aí, como Cleidson leu, né, João ali, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Por que o Verbo? O que é o Verbo? Aí o teólogo vai falar para nós aqui, né? O que é o Verbo? O que seria? Por que é o Verbo? Né? Por que a gente, João usa esse termo especificamente, usando essa metáfora ali para nós, no primeiro capítulo já, pastor? Interessante, Bruno e amigos, como João ele vai ao ponto. Diferente dos outros evangelhos, os evangelhos chamados sinóticos, porque eles compartilham da mesma ideia, do mesmo pensamento, eles têm muita semelhança. O livro de João é diferente. Ele tem um propósito único e ele já rasga, né, o primeiro capítulo. No primeiro versículo ele diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então esse verbo ali é o Logos. E esse Logos, principalmente naquela época, os gregos entendiam que era a palavra criadora, o agente, na realidade era o agente criador do mundo. Então, veja só, João chega dizendo assim, ó, no princípio, né, estava ali o Criador, esse Criador, ele é Deus. E ele apresenta Jesus sendo Logos, ele apresenta Jesus como Deus. E ele vai dando algumas evidências de Jesus, né? Na sua convivência, João era agora uma testemunha ocular naquele momento para anunciar à igreja, porque ele conviveu com Jesus. E um dos mais íntimos de Jesus. Exatamente. Jesus tinha... É interessante que Jesus, a lição até comenta mais na frente isso, né? Jesus tinha alguns amigos já aos 30 anos de idade, né?
amigos próximos. Eles tinham alguns ainda um pouco mais, mas João era aquele que ele chamava. Se você perguntasse para João dizia assim: eu sou o discípulo amado de Cristo Jesus. Eu sou o discípulo amado. Aquele a quem o mestre ama. A mestre, rapaz, que enchia alegria, né? Ele devia encher a boca. Você pra pode falar. andar aí com seus amigos, você está perto daquele, né, daquele camarada aí que é popular, daquela menina, mas o camarada assim, ele pode ser seu amigo, né? Mas ele é meu parceiro, ele é meu irmão. Então, João ele tinha uma proximidade, ele tinha uma intimidade com Jesus tamanha. E ele escreve de coisas que ele viu, de ele conviveu, ele presenciou. Para mim, o livro de João ele apresenta alguns milagres que eles evidenciam, né, o poder de Cristo. Todos Poder os milagres, da palavra, exatamente. como você falou. De todos os milagres que Jesus ele realizou, é interessante que no livro de João todos eles são realizados pela palavra, pelo Logos. Como você vai lá no livro de Gênesis, como João fala que lá no princípio era o verbo, Jesus estava lá, como é que foi criado esse mundo? Pela palavra. Quando você entra o livro de João, ali tem 7 milagres, e esses milagres, todos eles foram realizados pela palavra, pelo poder. Então você vê que o mesmo Logos que estava na criação do mundo, sendo Deus, era aquele agora que ele diz assim: eu sou. Quando Jesus fala assim, você vê a lição, João fala sobre isso, a lição trata disso, e fala assim: eu sou, a palavra grega ali é ego emi, é a mesma expressão que foi usada quando Moisés perguntou: o que eu vou dizer para o povo? Quem me enviou? Exatamente, né? Essa foi a questão, Cleides. E Deus fala assim: Moisés, vai lá e diga ao povo assim que o eu sou te enviou. O ego emi agora estava ali junto, andou com os homens aqui nessa terra, ele se encarnou. E o próprio Deus, é o Deus encarnado, né? Disposto, como diz a tirinha, né? A sua vulnerabilidade só para nos salvar. Maravilhoso, maravilhoso. Algumas outras figuras, digamos assim, né? Algumas representações, metáforas, seja o termo que você quiser usar. O contexto aqui usa João 11:25, em que Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida também. Aí eu vou lançar um desafio para a galera lá, ler o livro de João, procurar quais metáforas ali João usou. Você vai escrever, vai grifar, vai enfatizar na sua Bíblia, ou escrever na lição também, quais metáforas João usou com relação a Jesus. Posso citar algumas aqui: eu sou a porta, Jesus falou ali em João 10, não é? Também. Enfim, algumas outras. Então, eu sou fica o caminho. Aí. Eu sou o caminho, falou para Filipe, né? Então, desafio para você aí que está em casa: leia o livro de João, não só o capítulo 1, aprofunde o seu estudo e veja ali quais metáforas João escreveu, tá certo? Só nesse contexto, está só começando. Deverzinho de casa. Dever de casa, está só começando, não é isso? Próximo passo, então. Pastor, fala para a gente. Compreenda. O que o senhor tem para trazer para a gente? Então, como a gente está comentando aqui, o livro de João ele tem um propósito único, ele vai direto ao assunto, é mostrar que Jesus é Deus. E parece que, né, quando você faz uma declaração, né, com tanta consistência, tanta firmeza, você diz assim, e ponto final. E João está dizendo assim: Jesus é Deus, e ponto. E depois ele começa só a dar evidência a respeito, né? Quando ele diz assim: Jesus é o eu sou, é aquele que estava lá com Moisés, Jesus é o verbo, ele é o Logos. E quando ele usa essa expressão, os gregos, principalmente, entenderam muito bem, os judeus ficaram assustados, né? Até mesmo por isso que eles perseguiam Cristo. Então, João está dizendo, é ele que estava lá no princípio, foi ele quem criou. Né? E ele vai demonstrando, na sua vivência, na sua convivência com Cristo, João ele vai mostrando ali quais são ele, através de milagres poderosos, ele vai mostrando e evidenciando por que Jesus ele é Deus e não tem discussão. Ele apresenta ali Jesus como não só a palavra criadora, mas o agente criador, o Deus encarnado. Né? E é onde a gente vai ver esse verbo e a criação, né, Cleidson? Como é que a gente faz essa associação aí? Agora, o verbo, Jesus, lá no início. Né? E interessante, né, pastor? Porque quando a gente olha
os primeiros versos aqui do primeiro capítulo de João, a gente começa a observar que ele está dividido a gente pode dividir ele em 3 estrofes, né? Estudar ele de forma diferente, de 3 estrofes. Então, quando a gente pega dos versos 8, do 1 ao 8 é uma estrofe, do 9 ao 13 é uma outra estrofe, e do 14 ao 18 é uma terceira estrofe, né? E quando a gente vai especificamente nas 2 últimas estrofes, a gente vê ali o envolvimento. A segunda e a terceira estrofe, elas enfocam ali a interação entre Verbo, Jesus e o mundo, a criação, né? E assim, você começa a observar que como o amor de Jesus vai sendo demonstrado ali, e em todos os momentos, né? E aqui na parte do comente, no segundo parágrafo, eu destaquei aqui que é um trecho muito legal aqui do livro Educação, da Casa Publicadora, que diz assim: Cristo é a luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Então, ali não tem restrição nenhuma, ilumina toda a humanidade, a toda a criatura. Ele, sendo a luz, ele interage com a sua criação. Ele, sendo o Criador, ele interage com a sua criação. E ele continua aqui: assim como por meio de Cristo todo ser humano tem vida, também por meio dele cada pessoa recebe algum raio de luz divina. Existe em cada coração poder não somente intelectual, mas também espiritual, percepção do que é correto e anseio por bondade. É interessante que João ele vem destacando aqui, né? Ele vem colocando aqui para a igreja, como o pastor disse, que a carta de João é como se fosse o livro de João, como se fosse uma despedida para a igreja, né? E ele vem destacando aqui que ele desejava que aqueles que lessem o seu evangelho, né, eles aceitassem o poder da luz que é Jesus, né? Mas quando a gente olha a luz, ela tem uma força contrária, que é as trevas. E a nossa tendência pecaminosa geralmente pende para as trevas. E como que a gente consegue vencer isso? Não é sozinho, é com a luz que vem de Jesus. Buscando a luz. Buscando a luz. E quando a gente fecha aqui na última estrofe, né, que é João, no capítulo 1, dos versículos 14 até o 18, a gente vê que o Verbo eterno, criativo, como o pastor disse, ele se torna parte da criação. Ele aceita ser a parte da criação, né? E como a gente estava discutindo aqui antes de começarmos aqui a estudarmos, a debatermos a lição, Jesus é o único da sua espécie. Mesmo sendo Deus, se tornou humano, fazendo parte da própria criação. E assim, é incrível como que João destaca isso e como isso traz para a gente a esperança, né? Eu acho assim também. Não sei, será que foi difícil João explicar quem era Jesus? Porque a gente lendo aqui o código, a gente precisa desvendá-lo, né? A lição traz para a gente, a chave traz para a gente uma orientação. Será que João ficava assim? É claro que ele foi inspirado, iluminado pelo Espírito Santo a escrever aquilo que ele viu, né? E aquilo que ele pressentia, digamos assim, de Jesus. Mas ele queria explicar que Jesus era Deus e que Jesus era homem. Será que foi difícil isso explicar? Porque hoje em dia é difícil das pessoas entenderem essa questão. E ali, né, nessa parte aqui do comente que Cleiton falou para a gente, será que ele conseguiu ser bem claro para as pessoas no capítulo 1 que Jesus era Deus, ele estava antes da criação, ele estava na criação, ele era a palavra que estava lá na criação, aí depois ele veio, o Verbo encarnado. Eu não sei, eu acho que ele conseguiu explicar assim, a gente que complica as coisas, não é isso? Voltando um pouquinho, né, no mergulho mais fundo, lá na parte do contexto, a gente foi sugerida a leitura de O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 3. E aí, o Espírito de Profecia, ele coloca que
Jesus ele veio no tempo exato que ele deveria vir. E Satanás ele fez um esforço gigantesco para que isso não acontecesse, porque ele sabia quais seriam as implicações, né, no sacrifício que seria feito. E, assim, aí voltando à sua pergunta, será que foi difícil? Eu acho que João, ele não foi difícil de João explicar, porque ele sabia ali o que ele estava querendo dizer, e focar e direcionar essa grandiosidade que Jesus tem, porque ele é Deus. Só que também, né, como o Cleiton falou, ali a gente pode ver duas forças opostas, a luz e as trevas. Então, também foi feito um esforço para que esse poder que Jesus tem, ele não fosse compreendido pelas pessoas. Exatamente. A finalzinho aqui dessa parte do comente, tem um trecho aqui que me chamou a atenção, que diz assim: essa é a razão pela qual o Verbo se fez carne, para que pudesse tornar Deus conhecido em um mundo que está envolto em trevas por não conhecer ao Pai. Então, todo aquele que não conhece o Pai está envolto em trevas. Então, o Verbo se fez carne, Jesus se tornou luz, para que pudéssemos ver o Pai, né? E assim a luz que é Jesus iluminasse o caminho que nos leva ao Pai. Olha o peso disso, das pessoas rejeitarem a Jesus e dizerem que aceita o Pai, porque Jesus deixa bem claro que se quem rejeitar ele, rejeita também o Pai. Está bem claro isso, né? Então, é uma responsabilidade muito grande para quem rejeita a Jesus. E hoje a gente sabe que existem pessoas que rejeitam Jesus como Deus. Isso a gente vai comentar mais para frente. A gente vai estar nessa primeira temporada assim, fantástico, né? É envolvente demais esse tema. Falar sobre a pessoa de Jesus mexe com a gente e desperta tanta coisa. Mas a gente vai ter uma temporada inteira para estudar sobre isso, né? Porque Jesus ele veio como uma revelação única do Pai, porque ele esteve com o Pai. Ele chega a dizer, e nós vamos estudar esse texto ainda, de João, no capítulo 10, quando ele diz assim: eu e o Pai somos um. Né? Eu e o Pai somos um. Não na essência, não é um só. Mas é só no pensamento. Guarda aí, lá para, né, sei lá, quinta, sexto episódio, daí para frente a gente vai estudar sobre isso. Mas é fantástico entendermos que esse verbo, que é Deus, estava lá na criação. Então, João veio com esse propósito, porque havia questionamentos. E João estava se despedindo já agora, o último discípulo vivo, ele estava se despedindo da igreja, a igreja tinha algumas crenças, né, a respeito de João, por algumas interpretações de algumas coisas que eles ouviram, provavelmente mais à frente a gente vai tratar isso em outros episódios, e João queria deixar muito claro para a igreja: olha, tudo aquilo que eu passei para vocês é aquilo que eu vivi. E pelo aquilo que eu vivi, a minha vida foi transformada. Eu recebi a luz, eu recebi a graça, e a glória de Deus me transformou. Então, Jesus, ele é Deus. E ele revelou Deus como autoridade, porque ele fez isso com maestria, porque ele viveu com o Pai. Né? Ele viveu com o Pai. Chegou um momento na eternidade, houve um concílio, houve aquela reunião, e ele falou: não, eu aceito o desafio, vou lá morar com os anjos. Eu imagino que os anjos queriam fazer isso, mas não poderia ser os anjos, né? Não poderia, tinha que ser o Deus. Deus deveria se encarnar para que pudesse dar oportunidade de salvação aos homens. Não tenha dúvida disso. Nós estamos aqui no Compare agora, e nessa parte a gente fala um pouquinho, a lição trouxe um pouquinho, né, sobre a Trindade, e a lição até traz a questão de que seja talvez um pouquinho complexo, né, essa relação entre a própria Trindade e a relação entre a Trindade e a humanidade, né, o restante do universo. Talvez isso seja um pouco complexo, e, inclusive, a gente teve algumas questões, né, são questões que são debatidas há muito tempo pelo meio cristão. Né? Então, assim, muito é colocado sobre a questão... Aqui a gente já falou, João ensina que o Verbo é eterno, né? Está em perpétua comunhão com Deus, o Pai, e ele é realmente Deus. Só que, por outro lado, tem a questão de a gente enfatizar, né, a humanidade de Cristo.
né? Ele estava ali em um corpo. E aí, nesse dia do compare, a gente tem a nossa rede semântica, que é uma palavra-chave, né? E aí a gente faz um mapa mental através dessa palavra. E aí eu já quero até aproveitar, chamar você que está assistindo a gente aí para poder participar com o seu comentário. A nossa palavra da rede semântica dessa semana é encarnação. O que vem à sua cabeça? O que você lembra? O que você pensa quando você ouve essa palavra? Responde aí, escreve aí nos comentários. Posso até dizer que está fácil para quem tem a chave na mão aí, né? Porque toda primeira semana eles já trazem um exemplo do que você pode fazer, aí, né? Eu coloquei algo a mais aqui, você também pode colocar, como o Joe falou, né? E é muito interessante porque você participa. E aí eu acho que quem marcar, como você lançou o desafio aí, quem fizer pode marcar a gente nas redes sociais. Marca a gente aí, escreve, compartilha, esteja com a gente, vamos participar. Na verdade, você pode marcar a gente na rede semântica, tira a sua foto lá, coloca na sua rede social, marca o nosso @, lá, tá? Que vai estar na descrição do vídeo aí também. E também no seu desafio, Bruno. Quem sabe a pessoa não coloca ali, não escreve tudo que ele encontrou, as metáforas que ele encontrou ali, e manda para a gente lá, para ver se você está acompanhando. A gente vai estar inteiramente ligado com vocês, tá bom? O pessoal ali da mídia vai estar ali acompanhando diariamente, momentaneamente, se você está envolvido com as nossas redes sociais. Né? A Aline está sempre atenta nas redes sociais, então ela vai nos ajudar aí. Exatamente. Agora eu quero ouvir a palavra. Cada um falando rapidinho para a gente poder... Eu coloquei Deus homem. Eu coloquei essa palavra, Deus homem, além das que vieram aqui, né? Que foi a encarnação de Deus em Jesus. Muito interessante. Cleidson? Deus encarnado. Semelhante, né? Pastor? É o Deus revelado. É interessante, a natureza de Cristo ela é muito questionada, né? É muito questionada. Há aqueles que dizem assim, Jesus ele veio com a natureza de Adão antes do pecado, Jesus veio com a natureza de Adão depois do pecado. São perguntas, né, que a gente surge. Mas Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a revelação de Deus. E uma revelação própria, porque Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Então, a encarnação, a lição coloca aí como nascia, né? Tornar-se humano, mas é a revelação, é o Deus revelado. Isso que é o Deus encarnado, o Deus que se revelou a nós. É isso aí. Compartilhe. Mas, assim, só um adendo aqui. Vai lá. Interessante que os seres humanos, às vezes a gente tem um hábito, a gente vê de uns anos atrás, né, de usar máscara. Né? Às vezes você usa máscara para se esconder. Ou, às vezes, houve aquele período de pandemia, né? Às vezes as pessoas conhecem pelos olhos, né? Por detalhes. Mas a gente usa máscara com um único propósito, de não ser reconhecido. Quando alguém usa uma máscara é porque ele não quer revelar quem ele é. Interessante, Martinho Lutero, falando a respeito dessa questão do Deus revelado, ele deixa claro para a gente assim, que enquanto os seres humanos usam máscaras, né, o homem usa máscara para se esconder, Deus usou máscara para se revelar, para ele se mostrar ao homem, né, a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Que maravilha. Então, cara, é fantástico, a gente vai se esbaldar com o estudo da lição. A gente está conversando aqui, e aí vem alguma coisa, vem um insight, aí uma coisa que já passou. A gente está nervoso, porque é o nosso primeiro podcast. Vai nos perdoando aí, vocês vão nos ajudando a crescer. Tem o que você tinha até falado aqui, lido numa parte na segunda-feira ali, por que Jesus é o Deus encarnado, e as pessoas têm como Jesus como um Deus amoroso, e tem Deus como um Deus tirano. Não é? O Deus do Velho Testamento é aquele Deus que fumega no monte, que fala com trovão. É, né? O Deus da lei. Deus da lei e tal, é o Deus que manda matar e tudo mais. E Jesus é aquele Deus amoroso, o Deus que abraça, o Deus que acolhe. Vinde a mim, né? Deixai vir as minhas criancinhas. É o mesmo Deus. Eu compreendo que é o mesmo Deus. Filipe, o que mudou? Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. O Senhor pode nos mostrar o Pai? Como assim, Filipe? Quem vê o Pai, vê a mim.
estou tanto tempo com vocês, quem me vê a mim, vê o Pai, Isso. quem vê o Pai, me vê a mim. Exatamente. Então, são essas coisas que você vai compreender estudando. A essência é a mesma, né? A essência é a mesma, exatamente. E aí, na parte de compartilha aqui, já estamos chegando já no finalzinho, tá certo? Espero que você esteja gostando aí, tá bom? Do nosso bate-papo. Mais para frente, você vai bater um papo com a gente também. Nós vamos fazer um ao vivo, ao vivo, ao vivaço. Meu pai. Quem sabe faz ao vivo. É, né? Compartilhe, interpretando então o verbo. Aí vem alguns conceitos, meus amigos, me ajudem. Vem alguns conceitos. Você já ouviu de algum conceito, você que está aí assistindo a gente, algum conceito diferente daquele que a Bíblia apresenta? Por exemplo, tem gente que apresenta Jesus como só humano. Um profeta que passou em Israel, profeta judeu que passou em Israel, fez uma revolução, fez uma reviravolta e tudo mais, mas não era Deus. Era apenas um profeta, um homem um milagreiro, digamos assim. Alguns utilizam assim. Ou que ele era um charlatão, já ouvi falar também, tá? Que ele era um charlatão, que estava ali só para fazer arruaça mesmo, até mesmo os próprios líderes fariseus tinham isso de Jesus também, né? E alguns outros conceitos aqui que a chave apresenta para a gente, né? Os docentistas, os adocionistas e os semiarianos, né? Alguns conceitos que eram colocados aqui sobre Jesus. Mas e aí? O que a Bíblia, o que o Código apresenta para a gente nessa questão? Como que a gente pode interpretar o verbo aí? Como que a gente pode discernir a interpretação correta? É até a pergunta que está aí, né, no parágrafo da chave. Como podemos discernir a interpretação correta? Eu acho que a resposta está aqui, ó. Não adianta a gente achar, né? Ficar com achismo e não ler. Ficar com achismo e não buscar. A gente precisa decifrar o código. E decifrar o código. Estamos aqui para ajudar. E a chave está nas nossas mãos. A chave está nas nossas mãos, exatamente. E interessante, né, Bruno, que a Bíblia ensina que a divindade ou a trindade ela é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Todos os três são eternos, iguais, e estiveram envolvidos na criação do universo e na redenção dos seres humanos. Então, todas essas especulações, modalismo e outros mais, isso é apenas especulação. E a gente precisa se aprofundar na Bíblia para que a gente possa descobrir o que é verdadeiro ou não. E aqui, a lição ela nos traz alguns passos que nós devemos ter, né? Como que podemos ter a interpretação correta? Ser humilde, né? Reunir todos os textos bíblicos que tratam sobre o assunto em harmonia, né? Qual interpretação se harmoniza com os textos bíblicos? Então a gente precisa buscar os textos bíblicos. Se a gente pegar um texto que ele estiver fora do contexto, a gente não vai ter a interpretação correta. Exatamente. E é um ponto que a gente sempre coloca aqui, inclusive, né, na nossa escola sabatina. O Bruno sempre ressalta isso. Então você acredita nisso porque o Bruno falou, porque o Joe falou, porque o Cleiton falou, porque o pastor que está aqui falou. Não, a gente tem que acreditar porque está escrito na Bíblia. Então, cabe a nós a responsabilidade de buscar, primeiro, né, ter a humildade e depois buscar diretamente aqui no código. Porque a gente precisa ter essa responsabilidade de, primeiro, né, beber da fonte diretamente do conhecimento. Exatamente. O ser humano tem a tendência de, eu ouvi dizer, ouvi em algum lugar, vi numa rede social alguém falando de tal coisa, mas não vai até a fonte para ver se aquilo dali é verdade ou não. Se aquilo que está sendo dito tem embasamento ou não. Se é bíblico ou se é algum embasamento em alguma pessoa, né? Às vezes a gente nem procura saber. Mas o mais interessante, algumas pessoas dizem, né, que o código, que a gente está usando aqui, a Bíblia, né, o código, é o único livro que você lê ao lado do autor.
Maravilhoso. Que massa, né? Perfeito. Nenhum Que outro livro no massa, mundo. que massa isso. Você lê, como assim, mas não são 44 autores, mais de 40 autores? Não, o Espírito Santo inspirou e ele agora vai iluminar aquele que está em busca da verdade. Maravilha. Não é isso? É maravilhoso, é maravilhoso. Então, coração aberto, humilde, para que você possa compreender a verdadeira essência do Evangelho de João, que é o Deus humano, o Deus encarnado, que é o Deus, que é Jesus, revelando a Deus, que é o Deus amoroso, o Deus compassivo. É tudo isso que João vem revelando de Jesus. Mas, se você acha que acreditar em outros conceitos na sua vida vai fazer bem, nós vamos orar por você. Não é isso? Vamos orar por você, para que Deus e o Espírito Santo possam trabalhar na sua vida. Mas se você seguir esses passos aqui, esses 3 passos aqui, né, a gente tem certeza que você vai chegar... Não tem erro. Né? Não vai ter erro. Você vai chegar à mesma conclusão que nós chegamos. É porque a Bíblia ela é muito clara, ela nos ensina de maneira muito enfática também, como João ele faz essa declaração. A Bíblia ensina para a gente a respeito da divindade, né, de Cristo Jesus. Ela ensina a respeito da Trindade. Essa divindade, essa Trindade, ela é formada por Pai, Filho e Espírito Santo. E os 3 são eternos. É interessante que nesse mundo, né, nesse mundo de Deus, né, a gente não tem nada que possa comparar. Há um 3 em 1, né? Não sei se existe alguém que já conheceu um 3 em 1, né? Lembra? É a nova geração. Não é da minha época. Não é? Você Tô perdido. Você pegou esse 3 em 1? Você Pegou? tinha tô lá, perdido, toca tô perdido. fita, tocava disco, vinil ou CD, depois veio para o CD, né? E E a rádio. Não é, alguns falavam, Trindade é 3 em 1. Não, porque às vezes parava o toca-fita e os outros 2 funcionavam. Não era um 3 em 1. Porque os 3 funcionam perfeitamente da mesma forma. Não existe comparação. É um Deus em 3 pessoas coeternas. É um mistério. É um mistério, não tem como explicar. E, em algum momento, na eternidade, Jesus ele tomou a decisão, né, junto, nesse concílio de Pai, Filho e Espírito Santo, para que ele pudesse vir. Os anjos gostariam de vir, mas para o homem, vir morrer pelo homem, tinha que ter vida própria. E só Deus tem vida própria. Mas se Deus viesse, como que ele ia passar? Sendo Deus, ele não poderia sofrer as arguras, né? Ele não poderia sofrer as angústias, os medos aqui nessa terra. Tinha que ser homem. O anjo era uma criatura, então tinha que ser o Criador. O Criador veio, mas só o Criador não parecia não ser suficiente. Então veio Deus, 100% Deus, e homem, 100% homem. Ele veio para viver as nossas dificuldades, as nossas lutas, né, sabe? Os sonhos frustrados que nós temos, mas na hora de dar a vida tinha que ser alguém que tinha vida e vida eterna. Amém. Então é o Deus encarnado, o Deus homem, e é isso que nós vamos estar aqui falando em toda nessa primeira temporada. Esse só está sendo aí o nosso primeiro episódio, né? E nós temos certeza de que Cristo, ele não tinha vida emprestada. A vida de Cristo é uma vida própria. Aliás, ele é uma vida originada nele mesmo. E dele emana, né? João faz os comentários, né, a respeito de Deus, onde a plenitude, né, a plenitude da divindade se manifesta no próprio Deus. E depois, em Colossenses, Paulo até reafirma, nele, Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Nós não temos dúvida em relação a que Cristo é o Verbo, ou seja, Jesus, ele é Deus. Ele é infinito, ele é onipotente e ele é existente por si mesmo. Por si mesmo. Eu acredito que a gente vai ter uma jornada muito boa, uma temporada muito boa aqui. Estou empolgado. Sabe? Eu estou empolgado. A gente está aqui ainda meio preso, que é nosso primeiro episódio, mas a gente vai viver momentos agradáveis de muito crescimento, e com a sua ajuda, com seus questionamentos, nós vamos aprender juntos aqui, e nós vamos aprender muito a amar e se apaixonar por esse Deus que um dia, né, deixou
lar de glória, se encarnou, nasceu de uma criatura, passou pelas mesmas lutas, dificuldades como uma criança, sofreu aqui neste mundo para morrer por quem não merecia. Isso é Glória a Deus. Aleluia. Amém por isso. Receba essa bênção aí, você. É isso Receba essa bênção. Pastor, ora para nós, para a gente poder, então, finalizar esse assunto e que o Espírito Santo possa impressionar a nossa mente, né, a mente de você que está em casa também, para a gente poder colocar não só em prática na nossa vida, mas passar para as pessoas também que chegam em contato até nós, né, todas essas verdades que nós compreendemos aqui neste momento. E nós deixamos esse apelo, né, para você não ficar só aqui nesse momento de resumo aqui desse assunto que nós debatemos aqui, conversamos, mas que você se aprofunde também na leitura, né, no estudo da Bíblia Sagrada. Esse primeiro episódio, João capítulo 1. Mas nós iremos estudar muito mais durante essa temporada e você tem que estudar junto com a gente. Então eu te convido para isso. Seja bem-vindo. Vamos orar? Senhor, muito, muito obrigado. A tua palavra ela é fascinante, ela é empolgante, ela é fantástica. E estudarmos sobre a natureza de Cristo, sobre o seu amor e graça que é revelada a nós no Deus encarnado. Que bênção, Senhor. É sabermos que não estamos jogados à nossa própria sorte aqui neste mundo e que o nosso Criador, em algum momento da eternidade, Ele decidiu se tornar homem e vir a este mundo para nos dar a oportunidade de podermos, para que nós pudéssemos ter uma nova chance. Ele nos dá a oportunidade de termos vida e vida em abundância. A respeito desse assunto existem muitas controvérsias, mas a sua palavra ela é direta e ela é clara, não podemos ter dúvidas a respeito de Jesus ser o nosso Salvador, mas ser também o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso Deus. Que o Senhor possa, com teu poder e graça, alcançar a todos que nos ouvem, que nos assistem, aonde estiverem, para que eles possam experimentar uma vida próxima de Cristo Jesus. Gostaríamos que todos nós tivéssemos uma proximidade tal como a de João. Mas nós podemos dizer que nós somos amados do Senhor também, porque um dia Ele deixou o seu lar de glória para morrer por nós. E que possamos viver essa aventura fascinante com Cristo aqui nessa terra. Nós choramos em nome de Jesus, o nosso Deus eterno, o nosso Salvador, a quem nós amamos de todo o nosso coração. Amém. Amigos, foi um privilégio estar aqui com vocês. Com vocês aqui, né? Privilégio poder bater esse papo com você aí também, espero que você possa ter compreendido. Ficou alguma dúvida, vai lá na Bíblia, né? Vai lá na chave para desvendar o código. Olha só, você não pode deixar de se inscrever no nosso canal, tá certo? Talvez você assistiu aí, não deu nenhum like, não se inscreveu, nada. Puxa vida, tenha dó de nós, né? Estamos começando agora. Engajamento. É para a gente ganhar dinheiro? Não, não é. O propósito aqui é pregar a palavra, pregar a mensagem, tá certo? Pregar o evangelho para que Jesus volte logo. Esse mundo aí vai de mal a pior. E a gente está fazendo de tudo para pregar. É ou não é? Então, nas redes sociais, no YouTube, talvez você está assistindo aqui no nosso canal, não é? Código-chave. No Instagram, @código-chave-pdc. Tá bom? Não deixa lá de ir para o Instagram, porque lá você vai poder marcar a gente vai poder marcar você, vai poder falar com você manda mensagem para a gente também. E também a comunidade no WhatsApp é muito boa, porque você vai poder participar ali. Não vai só receber os materiais, os conteúdos, tá certo? Nós vamos ter bastante cortes aqui. Será que vai ter erros e falhas? Muitas, né? Mas vai ter coisa boa também, tá bom? Então ali você vai ver aí o link, tá certo? Entre já para a nossa comunidade.
Eu esqueci de falar no início. Nós vamos estar em áudio também nas plataformas. Muito bem. Caramba, rapaz, nós estamos chique demais. Dessa. Nós estamos chique demais. Não, esse pessoal da mídia é top, é ou não é? Vou Cleiton? poder me ouvir no Spotify. Que tristeza. Você está fazendo propaganda, rapaz? Não pode, não. Pode, né? Eu acho que pode, sim. Então tá, vamos estar em todos os lugares aí e vamos cercar vocês de todas as formas, tá certo? Muito obrigado. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Um abraço. Semana que vem a gente está de volta. Claro, com certeza. Semana que vem você está com a gente. Exatamente. Valeu, galera.